Miguel Bermúdez Marim, lá em Santa Cruz, Bolívia. Receba minhas saudações também, Reverendo Joel Lara, ministro lá em Santa Cruz, Bolívia. Todos os que estão lá em Porto Rico também recebam minhas saudações. Reverendo José Benjamin Pérez e a igreja lá em Caiei, Porto Rico. Todos os ministros e suas congregações também, em diferentes nações, e aqui também, Reverendo José Ângelo Flores e a congregação aqui presente, recebam minhas saudações e que Deus abençoe grandemente a todos, nos abra as Escrituras e o entendimento para entendê-las. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Para esta ocasião, teremos a introdução ao tema da Escola Bíblica do próximo domingo, se Deus quiser, que será a promessa de Deus com Abraão, para o qual leiamos no capítulo 15 do livro de Gênesis, nos versículos 1 até 8, que diz: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Eu sou o teu escudo, e tu galardão será sobremaneira grande. Respondió Abraham: Senhor Jeová. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o seu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E ele creu no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Que Deus abençoe as nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. O tema para a escola bíblica do próximo domingo, para o qual teremos uma curta introdução, é a promessa de Deus com Abraão. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Abraão, o pai da fé,
mensageiro dispensacional, tiene grandes tem grandes bênçãos obtenidas obtidas para todos los creyentes para en el Dios todos os crentes no Deus de Abraão, de Isaque y de Jacob. e de Jacó. Le fue prometido a Abraham Foi prometido un hijo. um filho a Abraão. En la vida de Abraham encontramos ciclos divinos mostrados en los cuales podemos aprender mucho Encontramos ciclos divinos mostrados na vida de Abraão, nos quais podemos aprender muito do programa de Deus. Por exemplo, o filho prometido, que aparentemente no podía venir não podia vir por causa pasada de Abraham. da idade avançada de Abraão e de Sara, Esa vida está esperando os quais estiveram esperando por 25 por 25 anos que Dios cumpliera su promesa que Deus cumprisse a sua promessa de um filho que lhe daria, en el cual sería no qual todas as nações las naciones. seriam benditas. Abraham con paciencia esperó Abraão por diferentes etapas esperou com paciência e passou por diferentes etapas, até que chegou o tempo em que o filho prometido tinha de vir. Se observarmos bem, no programa divino, há tempo para tudo. para Dios cumplir esta E há tempo também para Deus cumprir a sua promessa. Abraham Abraão pasó su primer passou os seus primeiros 50 anos recibir al hijo prometido. sem receber o filho prometido. Consequentemente, El primer año de jubileo passou o primeiro ano de jubileu, de su vida. que foi o ano 50 da sua vida. Luego encontramos que cuando ya estaba de 75 años, Encontramos que depois, fue hecha la promesa quando já tinha de que tendría un hijo. 75 anos, Y él foi feita a promessa de que teria um filho. y cuando llegó Ele esperou, e quando chegou el año o ano 99 39 de su vida, da sua vida, allí estaba Dios para darle la noticia ali que el próximo año estava Deus para lhe dar a notícia de que teria o filho prometido no próximo ano. que esperó tanto Dios para darle el hijo. E por que Deus esperou tanto para lhe dar o filho prometido? Porque El hijo prometido no filho prometido, que sería Isaac, que seria Isaque, representada la estava representada a vinda do Messias. está representada Aí estava representada cumplida para ser cumprida en el año 50, no ano 50, año de jubileo, no ano de jubileu. en el segundo año de jubileo de la No segundo ano de jubileu da vida de Abraão, se cumpriria a vinda do filho prometido. o sea, que sería Ou seja, el segundo año de jubileo seria no segundo ano de jubileu, de Abraham. Por eso, que era o ano 100 da vida de Abraão. era la espera de Abraham Por isso, podemos ver y podemos ver a espera de Abraão e podemos ver o porquê Deus não lhe dava o filho prometido antes do ano 100 da vida de Abraão. hay dos ciclos Há 2 ciclos de jubileo. de jubileu. El primer año 50, O primeiro no ano 50 el siguiente también, e o segundo el segundo no ano 100 também, 50 de jubileo, que é o segundo ano cual corresponde 50 de jubileu, o qual corresponde a este tempo final. en la venida de Cristo. Na vinda de Cristo, há 2000 anos atrás, estava se cumprindo El ciclo del o ciclo do ano de jubileu. Espíritu del Señor es sobre mí. Por isso ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para dar boas novas aos pobres. E disse também, para pregar o ano da boa vontade do Senhor. Isaías, no capítulo 61, versículos 1 ao 3. Y ahí se detuvo. E aí ele se deteve. Si continuaba leyendo, decía,
Pois se continuasse lendo, dizia: e o ano de vingança do nosso Deus. El día de venganza es para el segundo O dia de vingança é para o segundo ano de jubileu, a este tiempo final. que é o que corresponde a este tempo final, Le corresponde al Mesías de Príncipe no qual corresponderá proclamar ao Messias príncipe proclamar, pregar, anunciar el día de venganza o dia de vingança do nosso Deus. y lo hará E ele o fará como león de la tribu de como o leão da tribo de Judá, Rey de Reyes y Señor como o leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores, e juiz de toda a terra. E isso cumprirá o tipo e figura do ano 100 da vida de Abraão, no qual ele recebeu o filho prometido. lo prometido tipifica O filho prometido representa ao Messias príncipe chegando no último dia. encontramos Portanto, vemos es en el ciclo que será paralelo no ciclo paralelo tiempo de Jesucristo ao ya, tempo de Jesus Cristo lá. el ciclo O ciclo en donde se tiene que cumplir onde terá de se cumprir la vida del Hijo prometido a vinda do Filho prometido en este tiempo neste tempo final, que será la venida del Señor a vinda do Senhor para los griegos en Cristo para os crentes em Cristo e depois para o povo hebreu. sencillo como Tão simples assim. ahora podemos ver por qué Agora podemos ver la venida del Señor o porquê a vinda do Senhor, tiempo a segunda vinda, não podia se cumprir em tempos passados, senão año no ano de jubileu, número 100 de número 100, presentado en el año número 100 representado año de jubileo de Abraham no número 100, no ano de jubileu de Abraão, nació no qual nasceu el Hijo prometido Isaque, o filho prometido. por lo tanto Portanto, el Isaac el hijo de Abraham Isaque, o filho de Abraão, para el día posterior para o último dia, teniendo en el ciclo chegando de año no de ciclo do ano de jubileu, corresponde a este tiempo final corresponde a este tempo final y corresponde por consiguiente e, consequentemente, corresponde regular que es la edad de año com a era de pedra angular, que sempre é a era do ano de jubileu. en los días de Jesús cumpliendo Isaías Foi nos dias de Jesus lá, no ano de jubileu, que para cumprindo Isaías 61, versículos 1 em diante, para pregar o ano da boa vontade do Senhor. y es el año 50 que vendría a ser el año 100 de la vida de Abraham E era o ano 50, que seria o ano 100 da vida de Abraão, o ciclo divino da era de pedra angular. siempre edad de piedra angular Sempre a era de pedra angular corresponde ao ano de jubileu. por lo tanto hay grandes bendiciones de parte de Dios Portanto, para mí y para há grandes bênçãos da parte de Deus para mim. E para quem mais? Para cada um de vocês também. Foi no ano de jubileu, serio o ministério do Messias, Mesías hallado sin lá há 2000 anos atrás, tiene que ser año e terá de ser ano de jubileu, misterio del Señor o tempo do ministério do Senhor, tiempo final em sua segunda vinda neste tempo final, para proclamar o ano de vingança do nosso Deus e darnos la fe para nos dar a fé, para ser para sermos transformados, levados com Ele, a la cena à ceia de las bodas das bodas do Cordeiro. del Cordero. Ahora, E agora, ¿cómo, cuándo como e quando nacerá nascerá el Hijo prometido o Filho prometido en este ciclo de neste ciclo divino, representado no ano 100 da vida de Abraão? todo eso Tudo isso estará siendo cumplido estará sendo cumprido en este tiempo neste tempo final, en medio del Cristo, no meio do cristianismo, en la edad na era de piedra angular, da pedra angular, de las edades porque as eras de la iglesia da igreja transcurridas, já transcorreram. la séptima
a sétima etapa ou a sétima era chegou ao seu final. después de la séptima edad. E o que vem depois da sétima era é a brecha, onde aparece o precursor da segunda vinda de Cristo, Luego, e logo se chega de piedra, à era de pedra angular, donde onde tiene que aparecer terá de aparecer el mensajero o mensageiro de la piedra, da era da pedra angular, a través del cual através do qual Deus estará cumprindo se profecía as profecias del día do último dia. y tendremos E nós teremos al Hijo prometido, ao Filho prometido, Isaac prometido, ao Isaac prometido, al que Isaac representa ao que Isaac representa neste tempo final, año no ano de jubileo, de jubileu, el año 50, no ano 50 de jubileu, viene a ser representado en el año 100 de la vida de Abraham. que estava representado no ano 100 da vida de Abraão. Todo eso está el misterio, Em tudo isso está contido o mistério do sétimo selo, el misterio que nos da o mistério que nos dará a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. ese es el misterio más grande de todos los Esse é o maior de todos os mistérios da Bíblia. es tan grande, tan É tão grande e tão importante aún el que Deus ordenou ao apóstolo João que los truenos que não escrevesse o que os trovões falaram, para que não surgissem imitações e interrompessem o programa divino que estaria sendo realizado. ese es el misterio Esse más grande é o maior mistério de toda a Bíblia. y es el misterio que al ser E é o mistério que, ao ser revelado, nos dará fé para sermos transformados e levados com Cristo en las bodas del Cordero, à ceia das bodas do Cordeiro. palabras Em palavras simples, sencillas. La fe a fé para ser transformado para sermos transformados e raptados está está basada baseada en la revelación del séptimo sello, na revelação do sétimo selo, na revelação da segunda vinda de Cristo vindo à sua igreja, para lhe dar a fé para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. la revelación del séptimo sello, E a revelação do sétimo selo, de la segunda venida de Cristo, a revelação da segunda vinda de Cristo, a tem 7 as 7 vozes de Apocalipsis, do Apocalipse capítulo 10. no capítulo 10. O sea, los 7 truenos de Apocalipsis. Ou seja, capítulo 10, os 7 trovões do Apocalipse no capítulo 10, que é a voz do anjo forte que vem como leão da tribo de Judá, el mensaje é de Dios a mensagem de Deus, que contiene la revelación que contém a revelação do sétimo selo, de la venida del Señor a revelação a su iglesia. da vinda do Senhor à sua igreja neste tempo final. También nos mostrará E nos mostrará também cómo se va a revelar al como se revelará ao povo hebreu, en el ciclo divino, porque é no ciclo divino piedra angular, de era de pedra angular no qual estamos en el cual tienen que ocurrir e no qual terá de ocorrer o cumprimento de todas estas promessas. por ejemplo, Por exemplo, la resurrección a ressurreição de Cristo de los santos de la noche, com os santos do Antigo Testamento ocorreu na era de pedra angular, legado, na era primera vez, da primeira vinda do Senhor. y el rapto E o rapto também ocorreu en esa etapa. nessa etapa. Y no solamente E não somente isso, sino que mas el día de Pentecostés, no dia de la venida Pentecostes, del Espíritu Santo, a vinda do Espírito Santo ocorreu edad também de piedra angular, na era de pedra angular. y los que estaban en edad de piedra E aqueles que estavam na era de pedra angular com o Senhor eram seus discípulos. Ou seja, todo eso también tudo isso
também se repetirá neste tempo final, na era da pedra angular. Por isso o reverendo Lembrana disse numa ocasião: olhe para cima, olha a era que vem, a era de pedra angular. E agora, nós estamos vivendo na era de pedra angular. Estamos vivendo no tempo do ano de jubileu, da segunda parte da vida de Abraão, no ano 100 da vida de Abraão. E o ano 100 era o segundo ano de jubileu da vida de Abraão. Ou seja, o segundo ciclo de ano de jubileu na vida de Abraão. Agora podemos ver por que ele teve de esperar tanto. Porém, ele não se desesperou. Esperou com paciência, sabendo que aquele que prometeu era poderoso para cumprir o que tinha prometido. E por isso, lhe apareceu antes de chegar o ano 100. No ano 99, lhe apareceu, já pela última vez, para lhe dar a boa notícia de que no próximo ano o filho prometido já estaria com ele. Boas notícias para Abraão, um ancião de 99 anos que teve de ser rejuvenescido, transformado. E Sara, com 89 anos também, teve de ser transformada, porque já tinha passado o tempo de ter filhos. Uma anciã de 89 anos, quem pensaria que estaria esperando ter um filho? Qualquer um diria, terá de ser transformada, terá de voltar a ser jovem para esperar ter um filho. Isso foi o que sucedeu com Sara e Abraão. Eles foram transformados, rejuvenescidos, com a vinda do Senhor lá entre eles, quando lhes apareceu e disse: no próximo ano o terás, o menino virá. Ou seja, a vinda do Senhor no dia anterior à destruição de Sodoma e de Gomorra também foi um grande sinal para a vinda do Filho prometido. E para aqueles que serão transformados no tempo final, a igreja composta com os crentes em Cristo, nós vemos que eles têm a promessa de serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, para o qual sobem na era da pedra angular, sobem a esse ciclo divino do ano de jubileu. Assim como sucedeu para Abraão e Sara terem o filho, tiveram o filho no ano de jubileu, no ano 50, no segundo ano 50 da vida de Abraão, que era o ano 100 da vida de Abraão, no qual estão representados todos os crentes em Cristo na era da pedra angular. Abraão teve 2 eras de pedra angular. Foi na segunda que teve o filho prometido. E os crentes em Cristo, neste tempo final, têm a era da pedra angular, a era do ano de jubileu, para receberem as bênçãos prometidas para o ano de jubileu no tempo final, pelo qual estejamos bem agarrados de Cristo, estejamos preparados espiritualmente, preparemos nossa alma, nosso espírito e nosso corpo para estarmos prontos, preparados para recebermos
a nossa transformação. pero sabemos que pronto, sabemos que Brevemente. Não sabemos em que ano, mas sabemos que brevemente. Sabemos que é para a era do ano de jubileu, a era da pedra angular. Daí nós não podemos sair para outra era. É aí onde nós receberemos a fé, a revelação para sermos transformados e levados com Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro. E é aí onde receberemos tudo o que necessitamos para estarmos preparados para sermos levados com Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro. E assim como no dia de Pentecostes, na era de pedra angular, houve uma transformação espiritual naqueles que receberam o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e durante essa era apostólica, estiveram recebendo as grandes bênçãos e a transformação espiritual, onde obtiveram o novo nascimento. E na era de pedra angular, no último dia, se receberá a transformação física que não ocorreu no dia dos apóstolos, porque lá era a transformação espiritual que seria realizada até o tempo do fim. E agora, nós estamos esperando a segunda porção. A primeira é a transformação espiritual, quando a pessoa recebe o novo nascimento. E a segunda é a transformação física, onde as pessoas receberão o novo corpo eterno e imortal, incorruptível e glorificado, igual ao corpo glorificado que Jesus Cristo, nosso Salvador, tem. Um corpo jovem e eterno para toda a eternidade. Isso é o que Deus tem para mim. Para quem mais? Para cada um de vocês também. Deus está chamando e juntando os seus escolhidos neste tempo final. E se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, poderá fazer isso nesses momentos. E estaremos orando por você, para que Cristo receba no seu reino, o perdoe e com o seu sangue o limpe de todo o pecado, o batize com o Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em você, para o qual você já pode passar até aqui na frente e estaremos orando por você. Os que estão em outras nações também podem chegar aos pés de Cristo, para que fiquem incluídos na oração que estaremos fazendo pelos que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Vamos dar alguns minutos, enquanto se dá a oportunidade, aos que ainda não receberam Cristo, para que possam recebê-lo e para que possam receber as bênçãos de Deus correspondentes a este tempo final. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que estão recebendo Cristo como Salvador em diferentes nações. Com nossos rostos inclinados e nossos olhos fechados. Pai nosso que estás nos céus, venho a Ti com todas estas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador em diferentes países. Eu te rogo que as recebas e lhes des a vida eterna. Eu te rogo no nome do Senhor Jesus Cristo, para quem seja a glória e a honra pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor Jesus Cristo, estas pessoas que vieram aos teus pés, creram em Ti e no Teu sacrifício na cruz do Calvário. Senhor, elas escutaram a pregação do Teu Evangelho, a Tua fé nasceu no coração delas, creram de todo o coração, testificaram publicamente
que o receberam como Salvador, rogo-te que as recebas no teu reino. Senhor, elas creram no teu nome, como o único nome debaixo do céu dado aos homens em que nós podemos ser salvos. Elas creram na tua morte na cruz do Calvário, como sacrifício de expiação pelos seus pecados. Senhor, rogo-te que as recebas no teu reino, que produzas o novo nascimento nelas, logo após elas serem batizadas na água no teu nome, e que produzas o novo nascimento nelas. Eu te rogo no teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. Os que vieram aos pés de Cristo nesta noite, nesta ocasião, perguntarão: quando podem me batizar? A Escritura diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. Quando podem me batizar? É a pergunta de cada pessoa que veio aos pés de Cristo nesses momentos. Todos podem ser batizados, e que Cristo os batize com Espírito Santo e fogo, que produza um novo nascimento em vocês. E continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. Vou deixar aqui ao ministro José Ângelo Flores para que continue, e deixarei em cada país ao ministro correspondente para que indique como os que vieram aos pés de Cristo devem fazer para se batizarem. Que Deus abençoe a todos e continuem desfrutando uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. Que todos passem uma noite muito boa. E uma saudação lá para Porto Rico. Deus os abençoe lá em Porto Rico e que todos lá em Porto Rico passem muito boa noite. Deixo aqui conosco ao reverendo José Ângelo Flores e em cada país deixo o ministro correspondente. Deus abençoe e guarde a todos. Bueno, damos gracias a Dios por este mensaje.